Olá, garotada, eu Wilson Cardoso, professor de Geografia. Vamos dar início a essa nova aula, agora falando sobre introdução aos estudos geográficos. Para iniciar, eu gostaria de refletir com vocês acerca do termo geografia, que a palavra geografia vem do radical grego geo, que significa terra, e grafia, estudo ou descrição da terra. Então, como o nome já diz, a geografia se inteira de estudar as relações existentes na superfície da terra junto com a humanidade, com o ser humano. Então, nessa situação existe a relação homem-natureza ou sociedade-natureza. Para ilustrar, a gente tem um mapa aí no fundo e o mapa descreve os 5 continentes da superfície da Terra: a América, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania, e o continente gelado, a Antártida. Na verdade, muitos geógrafos não consideram a Antártida como continente porque é uma camada de gelo. Nós vamos falar sobre as principais categorias da geografia, que são o espaço geográfico, que é a principal categoria da geografia, que se refere-se ao espaço da superfície da Terra, o lugar, a paisagem, a região e o território. Então nós vamos falar sobre essas 5 categorias da geografia. A principal categoria, a primordial, que é o espaço geográfico, é o espaço onde o ser humano junto com a superfície da Terra está interagindo, está transformando, está modificando, constrói, destrói, constrói casas, lida com a questão da agricultura, transforma sempre a natureza. Essa natureza está em constante dinamismo. Então esse é o conceito de espaço geográfico, que é o espaço da superfície da Terra, e é a principal categoria da geografia. O espaço geográfico é o espaço onde o ser humano já de certa forma já adquiriu e já dominou. Na Terra toda, ou no nosso país, nós já tivemos domínio de toda a superfície da Terra, levando em consideração as regiões geográficas, que daqui a pouco nós vamos falar sobre o conceito de região e a gente vai abordar sobre essas questões. O segundo conceito da geografia é o conceito de lugar. O lugar é a principal, a menor categoria do espaço. O lugar pode ser o bairro, pode ser a rua, pode ser a casa que a gente mora, e assim sucessivamente. E as escalas, elas vão, de acordo com o tamanho do lugar, as escalas elas vão se ampliando. Como, por exemplo, nós vamos falar, por exemplo, cidade, estado, região. Por exemplo, Arapiraca é a cidade, o estado, Alagoas, a região, Nordeste, e nacional, espaço nacional, que é o Brasil, e o espaço maior, que é o continente americano. Nós depois vamos tratar sobre essa categoria, que ela é uma categoria muito estudada pela geografia, que dá a questão da identidade, das rugosidades que acontecem no lugar onde a gente mora. Cada lugar tem suas especificidades e tem as suas rugosidades, tem a sua história. E essa é uma categoria da geografia que precisa ser bastante analisada e bastante entendida. Outra categoria importante da geografia é a paisagem. A paisagem na geografia é uma importante categoria porque é a combinação dos elementos naturais e sociais que observamos em determinado lugar. Então, paisagem é tudo aquilo que o nosso olho vê, não só o que o nosso olho vê. Muitas vezes a gente vê e não enxerga, então, mas o que vai além do nosso olhar. E geralmente o geógrafo, ou estudioso, ou cientista social, ele vai buscar entender aquele espaço, aquela paisagem, de acordo com o seu olhar. E a paisagem ela é classificada como 2 tipos de paisagem: paisagem natural,
ou paisagem humanizada, ou paisagem social. Então, na paisagem natural é onde tem o predomínio dos aspectos naturais, como o relevo, como a hidrografia e o clima. Na paisagem humanizada ou paisagem social é onde há o predomínio das ações humanas, onde o homem já colocou a sua mão. Esse espaço houve uma intervenção, houve uma transformação. Podemos citar o exemplo de paisagem humanizada, como as cidades, como as ruas, como as indústrias e assim sucessivamente. Na classificação da paisagem, nós temos também as paisagens, o movimento, tempo e espaço. Na paisagem é onde existe os sentimentos do ser humano, o que a gente sente, o que a gente vê, a visão, a audição, o tato, o paladar, o odor, o movimento. Então tudo isso, esse sentimento está dentro dessa categoria da paisagem. Outra categoria importante é a categoria de região. O Brasil é dividido em regiões geográficas. As regiões geográficas são características próprias que existem em determinado lugar. Então a região é a parte do espaço geográfico que foi separada através de critérios por possuir características comuns. Por exemplo, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividiu o Brasil em 5 regiões geográficas: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Cada região dessa foi dividida através de critérios sociais, critérios econômicos, critérios naturais e assim sucessivamente. Os critérios de regionalização, eles podem, como foi colocado, eles podem ser naturais e podem ser socionaturais. Se for dividir em critérios naturais, nós podemos falar do clima, do relevo, da vegetação e etc. E os critérios de sociais ou socioculturais, podemos falar dos grupos linguísticos, das atividades econômicas ou da própria religião dentro de um determinado território. A região ela expressa uma particularidade de determinada área e essa determinada área ela apresenta características específicas, características próprias. É uma área ou espaço que foi dividido obedecendo de certa forma critérios específicos, né? Como no caso eu citei as 5 regiões geográficas do Brasil. E o mundo é dividido também em regiões através de quê? De continentes, através de áreas climáticas e assim sucessivamente. Então trata-se de uma elaboração racional para melhor compreender essa área, olhar a visão através de especificidades, região natural, região geográfica, criação intelectual. Então, qual foi o critério utilizado na regionalização do país? Nós vimos no nosso Brasil, as 5 regiões geográficas, critérios naturais, sobretudo critérios naturais. Agora nós vamos falar sobre o território. Território na geografia é sinônimo de poder. Existe no mundo áreas territoriais. As áreas territoriais dividem a Terra em países, continentes. E essas áreas territoriais, elas de certa forma remetem sinônimo de poder. Né? Se um país invadir outro país, vai gerar o quê? Vai gerar um conflito, vai gerar uma guerra. E o sinônimo do território, ela não está só na parte de divisão territorial de um país para outro. Ela pode estar num bairro, ela pode estar numa cidade. Por exemplo, no Rio de Janeiro, existem áreas territoriais, né, que são as favelas, onde muitas vezes quem comanda não são os governos, mas as facções ou determinadas ONGs e etc. Então a gente está fechando esse ciclo dessa aula, falando dessas categorias da geografia, que foram 5, né? A introdução aos estudos geográficos, falando do espaço geográfico, que é a principal categoria, falamos do lugar, da paisagem, da região e do território. No final da aula, eu vou solicitar que vocês peguem essas 5 categorias e façam uma síntese
no mínimo 15 linhas de cada categoria. Vocês podem pegar na internet ou nos livros didáticos de geografia, que essas categorias estão do 6º ao 9º, do ensino médio do 1º, 2º, 3º ano, você encontra também nos livros, falando de espaço geográfico, de lugar, de paisagem, de região e de território. Então a gente vai fazer com que vocês pensem, isso que é fazendo uma síntese ou resumo, no caso a síntese é o resumo, falando dessas 5 categorias, deixar no caderno e não destacar.